Olá, meu público maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez. Gente, eu sempre falo para vocês que todos os meus convidados são maravilhosos, né? Também são escolhidos para o Fica a Dica, né? Rosana Araújo, psicopedagoga e terapeuta, vem falar mais um pouquinho dos florais de Bach, que todo mundo está adorando. Né, Rô? Olá, olá, tudo bem? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, com esse público maravilhoso. É uma satisfação imensa poder falar sobre saúde, sobre bem-estar emocional com os florais de Bach. Você sabe, Rosana, que todo mundo tinha um pouco assim de receio e preconceito do floral, e quando você começou a explicar mais minuciosamente, com detalhe, porque você tem um jeitinho tão maravilhoso de explicar que as pessoas falam assim, gente, não tem como não compreender o jeito que ela fala. As pessoas estão buscando mais. Isso é muito importante. Assim, as pessoas começaram a conhecer um pouco mais, muitas pessoas me ligaram, pediram orientação de como utilizar. E uma coisa que chamou bastante atenção é o interesse das pessoas, das mães, pais, né, professores, do uso de florais para crianças. Eles perguntam Sim. muito se pode ser utilizado em bebê, em crianças pequenas. Inclusive, a gente indica já desde o período de gestação ao período de infância, adolescência, de 0 a 80 anos ou mais, né? E é interessante o que você falou, porque assim, muitas mães procuram vocês como um terapeuta floral justamente na gravidez, né? Isso. E a gente indica justamente por isso, porque no período de gestação é aquele momento que a mãe vai sentir medo, insegurança, ansiedade, entre outras emoções aí do dia a dia, da vida cotidiana, que o bebê ele capta toda a energia, todos os sentimentos, todas as emoções da mãe. E quando você começa a administrar o floral já no período de gestação, você vai cuidando da mãe, do bebê. O processo de parto, ele é traumático para o bebê, ele é traumático para a mãe. E também tem depois aquele período que é a adaptação do bebê à vida fora da barriga. Então, quando você começa a usar o floral já no período de gestação, você suaviza todos esses períodos aí, né? Todo esse processo. Olha que maravilhoso, né? Sim. E tem aquela questão também, eu vou até dar algumas dicas, pode? Deve, né, gente? Deve, é para isso que nós estamos aqui. Fica Opa. a dica. Então, olha, fica a dica. A gente fala muito, quando o bebê é novinho, né, nos 3 primeiros meses de vida, a gente indica um floral chamado Rescue. Esse floral vai auxiliar naquele processo. Tem bebês que choram muito, que trocam o dia pela noite, e os pais ficam desesperados. Então, a gente indica esse floral. E, inclusive, a mãe fazendo uso, a gente fala aí, a mãe, o pai. Por quê? Para poder dar esse suporte emocional, né, para o bebê. Olha que interessante. Isso, e faz um efeito muito bom. O que alguns pais ficam preocupados pelo seguinte, como eu já falei em algumas vezes anteriores aqui, o floral, ele na verdade, a essência floral, que é natural, água mineral, e ele é conservado em brandy. Então, o percentual alcoólico é muito pequeno. Mas se você, como a gente está falando de alguma coisa para bebê, né, para criança, eu indico que vocês procurem, posso indicar o floral, e você vai até uma farmácia de manipulação da sua preferência, que você conheça, e aí você pode pedir para eles manipularem, falando que é para bebê. Eles podem utilizar só a base de água ou a base de glicerina para conservar. A única diferença é que o período, né, de duração dele é um pouquinho, de validade é um pouquinho menor. Mas você armazenando, utilizando da maneira correta que eles indicam, é perfeito. Inclusive, tem um pouquinho mais para frente, tem aquele período que isso foi, já algumas pessoas pediram, e é aquele momento que a mãe precisa retomar as atividades profissionais, né? E é aquele momento que ela precisa deixar o bebê aos cuidados de outra pessoa. O bebê sente e a mãe também.
né? E o que a gente pode indicar aí é um floral chamado chicory. Ele trabalha a questão do apego, da preocupação excessiva. Então, tanto a mãe quanto o bebê podem fazer uso e vai ser muito bom nesse período. Olha que interessante, porque ninguém imagina que possa existir um floral que possa estar auxiliando não só dentro da gestação, depois que o bebê nascer e depois que a mãe voltar, né? Isso, é verdade. Olha que quanto a gente já sofreu. Olha o quanto eu sofri lá atrás, gente. Quantas mães sofreram sem saber desse produto maravilhoso, desse lado terapêutico que hoje já faz tempo que eles existem, Sim, né? na verdade, os florais foram criados na década de 1930 pelo Dr. Edward Bach. Olha aí, gente. E ele estudou, ele analisou aí 38 essências baseadas em flores e plantas silvestres. Então, olha, quem tiver interesse pode seguir o Instagram, pode procurar também aí consultar um pouquinho sobre a vida e o trabalho do Dr. Que Eduardo foi Bach. uma coisa linda, né? Sim, olha, ajuda em todas as fases da vida. A gente falou do período que a mãe volta a trabalhar, mas também tem aqueles momentos que a criança chora muito, tem um momento que está um pouquinho mais... Adaptação, né? Isso, esse período de adaptação. E tem também aquela fase que algumas crianças têm dificuldade para engatinhar, para andar. Para falar, né? Para falar. Então, os florais ajudam muito. Para crianças que têm dificuldade para engatinhar, para andar, a gente indica um floral chamado Hornbeam. Esse floral, ele vai dar um suporte, uma estrutura, né, para a criança sentir ali o corpinho dela mais firme e poder começar a engatinhar. Olha que interessante, gente. Todas as fases. Tem aquela fase também que a criança acorda assustada, tem pesadelos no meio da noite, sente medo. Isso é um transtorno para a família, no geral. Então, tem um floral chamado Star of Beating. Ele é um floral que cuida da questão dos medos, dos traumas. Ele vai auxiliar nesse momento. Tem para todos os momentos da vida. Nossa, então é rico, né? Isso. Tem também a questão, muitos pais ficam preocupados, sofrem muito. A questão de uma criança muito agitada, aquela criança ligada no 220. Essa criança... Pode ser. A gente fala tanto de bebê quanto já com mais idade, né? Um floral chamado Impatiens, que a gente já falou um pouquinho dele aqui. Ele ajuda muito essa fase. E principalmente agora que está voltando às aulas, saindo Sim, do berço, retomando, exato. seria muito importante não só para as crianças, mas até para os adolescentes, né? Para os adolescentes. Inclusive, a gente falando da retomada das aulas, é importante a gente lembrar de uma coisa que muitos pais, professores, se preocupam, que é o caso de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu me sinto na obrigação de fazer um comentário aqui importante. Médico e psicólogo deve sim ser consultado, mas quando alguém me procura falando dessa situação, eu sempre, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar alguns comportamentos da família, da criança, do adolescente, do jovem, pelo seguinte: tem algumas ações, alguns hábitos que eles promovem aí alguns comportamentos muito parecidos com o TDAH. E não necessariamente é um problema neurológico, é um problema clínico, e sim um comportamento, uma coisa comportamental, educacional. A criança, o jovem que fica muito tempo com o celular, com o computador, tablet, jogando, o que acontece? Ele fica tão entretido ali, o tempo dele vai passando, são poucas atividades físicas, ou nenhuma. Isso aliado também a algum estilo de alimentação com excesso de açúcar, sódio, alimentação muito industrializada, que eles gostam, mas não é o ideal. Tudo isso pode, sim, provocar alguns comportamentos que podem ali ser confundidos com o TDAH.
Você falou uma coisa que é muito sério. Realmente está tendo muito essas confusões, viu? Então, a gente precisa Analisar com calma, né? Sim, porque assim, o tratamento com medicação alopática, né, ele vai ter um efeito muito rápido, ele é muito bom, só que a gente não pode esquecer que estamos falando com crianças, com adolescentes, com jovens, que eles também sofrem com efeitos colaterais. Sim. Todo medicamento ele vai trazer ali, pode trazer alguns efeitos colaterais. Então, é importante sim o diagnóstico e o floral, mudanças de hábito. Fazer um conjunto, né, Isso, Rosana? propor para a criança, para o adolescente, alguma atividade que ele goste bastante, alguma atividade física, né? E mudanças de alimentação, a família toda sai ganhando. Procurar um médico, mas procurar o terapeuta, um Isso. educador físico, um nutricionista, Isso né? mesmo. Uma psicopedagoga que vai te orientar. Assim Isso. vocês vão chegar realmente numa cura mais rápida, né? Num equilíbrio, Isso. pelo menos, né? Sim, e inclusive o floral ele vai dar todo o suporte aí para a criança, para o jovem, para o adolescente, no sentido de se adaptar melhor a essas mudanças de padrões, essas mudanças de comportamentos. E ele vai dar um suporte. Inclusive, tudo que a gente indica para a criança é muito interessante também que o pai, a mãe também faça uso. Então, interessante. Acho que ela leu o meu pensamento, que eu estava esperando um momentinho para falar isso. Seria interessante todos da família entrar nesse tratamento, né? Para ver um equilíbrio. Sim, né? a gente tem que analisar o caso, a situação. Às vezes são coisas simples que podem ser ajudadas. É lógico que essa questão, eu citei aqui o TDAH, tem outras situações também. Tem tantas outras, né? Mas, assim, o que realmente mexe com a questão de educadores, dos pais, Sim. é porque eu já vi já uma presenciou, situação não? muito próxima de um caso que não era exatamente o TDAH e foi tratado com medicamento. Então, assim, o efeito do floral, ele é diferente. Ele pode ser um pouquinho mais demorado o resultado, mas ele é mais efetivo ao longo do tempo. Porque tudo que você trata com o floral, ele te leva à questão do autoconhecimento. A gente falou aqui, deu algumas dicas de florais. Por favor, podem entrar em contato, perguntar, tirar dúvidas. Por favor, gente, Isso. procure-a. Só que assim, conforme a gente vai fazendo o uso do floral, é legal você ter a oportunidade de conversar com o terapeuta para que seja Tira as acompanhado. dúvidas, né? Isso, e também ao momento da conversa em si. Isso leva a pessoa a se conhecer mais. É um desenvolvimento pessoal. Sim. É muito interessante. O que realmente faz muito bem para a gente quer indicar e a gente quer que mais pessoas façam uso dessas terapias complementares que ajudam, que vão dar um suporte. E que elas vieram para ficar, né? Vieram para ficar e vai ser uma coisa mais suave. Eu só vou reforçar, em momento algum a gente está dispensando aqui os cuidados médicos, não é isso? Nós estamos falando que existem os cuidados médicos, alinhando também as terapias para o resultado ser mais eficaz, ou de ser um auxiliador, né? Porque para isso que é as terapias. Gente, vocês viram como ela ama o que ela faz? O mais interessante de um terapeuta, de um profissional, é quando ele ama o que ele faz. Isso está bem claro nas palavras dela. Se você ficou com alguma dúvida de alguma coisa do floral, de alguma coisa mais ainda, vai lá, vai procurar ela nas telinhas lá. Ela vai deixar o telefone agora para vocês procurarem, tá? Sim. Tem mais alguma dica? Olha, eu só quero agradecer e espero realmente aí que todo mundo tenha mais saúde, muito mais qualidade de vida, mais amor aí no dia a dia. E eu desejo também um excelente 2022 para todos. Amém. Gente, mas ela volta, que eu tenho uma pegadinha para ela com mais informações para vocês, viu? Gratidão. Gratidão imensa a você e a todo o seu público.
toda a sua equipe. Amém. Gratidão a todos vocês de casa. Fica aqui mais uma dica do programa Cida Maria. Fica a dica e voltamos já já.